Ok, mais um bloco. Vamos falar agora da responsabilidade civil regressiva no âmbito, dos agentes públicos chamados de escrivão oficial de justiça, tá bom? Então a gente vai falar um pouco sobre o escrivão, um pouco sobre o oficial de justiça e vamos falar também sobre a responsabilidade civil regressiva desses agentes públicos, tá ok? Beleza. Bom, agentes públicos que podem ser infratores na responsabilidade civil objetiva. Lembrando o seguinte: responsabilidade civil regressiva tem três coisas que você precisa saber, pelo menos. Ó. Existe o agente público infrator. Na responsabilidade civil, existe as vítimas. Na responsabilidade civil regressiva, existe o poder público. Beleza? Responsabilidade civil regressiva existe o agente público infrator, o poder público, a vítima e as condutas a serem praticadas pelo infrator. Ok? Então, assim, se o infrator praticar aquelas condutas que ele não deveria praticar, ele vai ter que responder pelos prejuízos causados nas vítimas. Tá bom? Tranquilo? Beleza. Então, quais são os agentes públicos que podem ser infratores nessa responsabilidade civil regressiva que eu estou falando aqui no âmbito dos escrivães e os oficiais de justiça? Bom, a própria informação já diz tudo, né? O escrivão e o chefe de secretaria, ou o diretor de secretaria, né, eles podem ser responsabilizados de forma regressiva. O oficial de justiça também pode ser responsabilizado de forma regressiva. Escrivão e chefe de secretaria ou diretor de secretaria, por exemplo, lá no Tribunal do Amazonas, tem escrivão, que é um cargo que já foi extinto, né? E tem o chefe de secretaria ou diretor de secretaria que veio para substituir os escrivães ou o escrivão, tá bom? Beleza. E também temos os oficiais de justiça. Diretor de secretaria, escrivão ou chefe de secretaria são totalmente diferentes de oficiais de justiça. Beleza. Quer ver um exemplo? A maioria das pessoas já até sabem essa diferença. Olha um exemplo. O escrivão, ou chefe de secretaria ou diretor de secretaria, eles elaboram o mandado, eles que redigem os mandados. A função do escrivão é redigir o mandado, por exemplo, mandado de prisão, mandado de penhora, mandado de citação. Eles redigem, eles escrevem também os ofícios. Aí eles assinam, o juiz assina também, e aí eles não vão cumprir esse mandado, esse ofício. Não, quem cumpre é o oficial de justiça. O oficial de justiça vai pegar o mandado e vai para a rua cumprir. Mandado de prisão, o oficial de justiça vai pegar o mandado, não é o oficial de justiça que redige, que digita o mandado, não. É o escrivão que digita, o escrivão imprime, assina e o juiz assina também, e aí o oficial de justiça leva o mandado para a rua para cumprir na rua, prender quem não está lá na rua, quem está em casa e tal. Então, o oficial de justiça, ele é bem diferente do escrivão. As atribuições do oficial de justiça é um pouco diferente das atribuições do escrivão, ou chefe de secretaria, ou diretor de secretaria. Ok? Beleza? Tranquilo. Então, assim, enquanto o oficial intima as pessoas na rua, prende as pessoas na rua, penhora os bens das pessoas na rua, cumpre os mandados, sai na rua para cumprir, os escrivães não. Os escrivães, eles ficam mais fazendo serviço interno, né? Serviço administrativo ali, digitando o mandado e imprimindo o mandado, digitando um ofício e imprimindo um ofício, participando das audiências e etc. Ele também exerce a função de guardar, armazenar os autos do processo lá na secretaria, lá no cartório. Beleza? Tranquilo, é bem tranquilo essa diferenciação. Tá. Agora,
quando os escrivães ou os oficiais de justiça estiverem cumprindo as ordens que a lei manda eles cumprir ou o juiz manda eles cumprirem, eles têm que cumprir essas ordens da melhor forma possível. Não podem praticar as ordens com abuso de poder, por exemplo. Não podem prejudicar as pessoas por livre e espontânea vontade. Não. Tá? Eles têm que cumprir os atos de acordo com o que a lei manda. Tem que cumprir os atos que o juiz ordena que cumpra. Beleza? Então, por exemplo, se o escrivão ou se o oficial de justiça recusar a praticar um ato que o juiz mandou ou que a lei mandou ele praticar, ele vai responder pelos prejuízos causados a alguma pessoa aí que é vítima. Tá bom? Por exemplo, se o oficial de justiça ou o escrivão também praticar um ato nulo com dolo ou culpa, um ato que ele não deveria praticar, ele praticar esse ato por vontade própria, sabendo que ele não poderia praticar, e mesmo assim ele pratica por vontade própria, ou ele pratica por culpa dele, esse oficial ou esse escrivão será responsabilizado na forma da lei. Beleza? Ok. Tranquilo. Então, eu vou citar um exemplo aqui de quando o oficial de justiça, por exemplo, poderia ser responsabilizado regressivamente. Gustavo tem 10 mil reais para receber de João. O juiz determinou que o oficial de justiça Pedro penhorasse os bens de João para que o Gustavo pudesse receber o dinheiro. Beleza. Aí o Pedro, o oficial de justiça, recebeu o mandado para cumprir, né? O escrivão digitou o mandado, assinou, o juiz assinou, e aí entregou para o oficial de justiça cumprir o mandado, penhorar os bens de João. Penhorar os bens de João. Beleza. Aí o Pedro sabe que tem que penhorar os bens, sabe disso, mas o Pedro decidiu não cumprir a ordem do juiz, não realizar a penhora, sem qualquer motivo. Sim, ele sabia que ele deveria cumprir, mas ele decidiu não cumprir, simples assim. Ele decidiu não cumprir, tá? Decidiu ficar em casa, decidiu não ir para a rua, não ir cumprir o mandado. Aí o que acontece? João nem sabe que está sofrendo um processo judicial, que é réu num processo judicial. O que João faz? João conseguiu vender todos os seus bens para outra pessoa, e o que acontece com o Gustavo? O autor ficou no prejuízo. Beleza? Perceba que o oficial de justiça ficou meses e meses sem cumprir o mandado, simplesmente porque ele não queria cumprir. Ele poderia ter cumprido normalmente, ele não tinha nenhum outro mandado para cumprir, só tinha esse. Não cumpriu porque ele quis desrespeitar a ordem do juiz. E como ele desrespeitou a ordem do juiz, Gustavo não vai mais receber os 10 mil reais, porque João não tem mais nenhum bem em nome dele. O que acontece? Nesse caso, se ficar comprovada mesmo essa situação, que o oficial poderia ter cumprido em tempo, em prazo, dentro do prazo, poderia ter cumprido aquele mandado, mas o oficial de justiça deixou passar meses e meses e meses e anos sem cumprir, por vontade própria, se ficar comprovado isso, e João se tornar insolvente, né, o devedor, o réu, não tiver mais nenhum dinheiro para pagar o Gustavo pode receber o dinheiro do Estado, beleza? Porque Gustavo, ele se tornou uma vítima, ele foi prejudicado por uma conduta praticada por Pedro, que é o oficial de justiça, que deveria ter cumprido o mandado de penhora e não cumpriu. Ok? Só que aí o Gustavo vai ter que comprovar todos esses fatos. Beleza? Tranquilo. Então, essa conduta praticada por Pedro, oficial de justiça, é uma conduta em relação à qual
o oficial de justiça responderá civilmente e regressivamente. Ou seja, sofrerá aí as consequências da responsabilidade regressiva, da responsabilidade civil regressiva. Ok? Outra conduta que fará com que o oficial e o escrivão respondam de forma regressiva. Ó, praticar ato nulo com dolo ou com culpa. Exemplo, o oficial de justiça Pedro, por vontade própria, dirigiu-se até o seu inimigo João e o prendeu sem mandado do juiz, sem nenhum outro motivo, sem nenhuma ordem judicial, sem nenhum motivo justo. Simplesmente, João era inimigo de Pedro, Pedro era oficial de justiça, Pedro tem o poder de prender as pessoas, Pedro foi lá e prendeu João só para se vingar de João, só que não tinha ordem de juiz, não tinha nenhum motivo justo para prender João. Pedro entrou dentro da casa de João, foi lá e prendeu João e acabou. Pedro poderia fazer isso? Não, é um ato nulo. Não poderia fazer isso. Para um oficial de justiça prender alguém, o juiz tem que mandar ele prender alguém, simples assim. Tá bom? Então Pedro cometeu um ato nulo por dolo. Dolo é a vontade. A vontade de Pedro era praticar aquele ato nulo ali, praticar aquela prisão ilegal. Tá bom? Ou por culpa, tanto por dolo quanto por culpa. Beleza? Nesse caso, João vai sofrer um dano moral muito grande, vai ser preso, será levado para a cadeia e ficará preso e tudo mais, terá que contratar um advogado para sair e tudo mais. Isso causará um enorme dano moral em João. João pode receber algum valor aí por essa conduta ilícita, essa conduta de Pedro, do oficial de justiça? Pode, com certeza pode, tá bom? E como é que acontece esse negócio aí para receber essa indenização? Como é que acontece isso? É simples. A vítima, que no caso aqui foi João, ela vai ingressar com uma ação judicial contra o poder público, né? Contra o Estado ou contra a União, a depender de onde o oficial de justiça trabalha. Beleza? Essa ação é a ação indenizatória. A vítima, perceba que a vítima não vai entrar com a ação contra o oficial de justiça, não. A vítima vai entrar com a ação contra o Estado, porque o oficial de justiça pratica atos em nome do Estado. Então a vítima tem que entrar com a ação em nome do Estado. Aí o Estado vai ter que pagar a indenização cabível, né? Beleza? O Estado vai ter que pagar a indenização que for condenado a pagar. Ok? Beleza. Aí o Estado ele vai poder ingressar com uma ação contra o agente público infrator, no caso o oficial de justiça ou escrivão. E o nome dessa ação é ação regressiva. Beleza? Ok? É ação regressiva. Então, temos duas ações judiciais envolvidas na responsabilidade civil regressiva. A vítima contra o poder público, né, o Estado ou a União, o Distrito Federal, e o poder público contra o agente público infrator, que é a ação regressiva. Beleza? Tranquilo. Então, primeiro o Estado paga a vítima, aí depois o Estado entra com uma ação contra o infrator para cobrar do infrator. Por exemplo, aqui nesse caso que eu coloquei, ó, praticar ato nulo com dolo ou culpa. O oficial de justiça Pedro, por vontade própria, dirigiu-se até o seu inimigo João e o prendeu sem mandado do juiz e sem nenhum motivo justo. Aí João entrou com a ação pedindo 20 mil reais de danos morais. O Estado vai pagar 20 mil reais para João, beleza. Porque o oficial de justiça praticou ato em nome do Estado. E aí, o Estado, depois que pagar a vítima, os 20 mil, vai ingressar com a ação pedindo os 20 mil reais de volta contra o agente público infrator, que no caso é o oficial de justiça Pedro. Ok? Do meu exemplo, né? E aí Pedro, o oficial de justiça, será condenado. Tá? Então, a ação da vítima contra o poder público é a ação indenizatória. A ação do poder público contra o agente público é a ação regressiva. Ok? Por isso que o nome aqui é a responsabilidade civil regressiva do escrivão ou do oficial de justiça. Porque, primeiro, o Estado vai pagar para a vítima, ação indenizatória. Depois,
o oficial de justiça ou escrivão só vai pagar para o Estado em ação regressiva. Simples assim. Beleza? Tranquilo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ler o artigo 155 do CPC, que prevê essa responsabilidade civil regressiva do escrivão e do oficial de justiça. Então vamos lá? Vamos ler então. O escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça são responsáveis civilmente e regressivamente quando, sem justo motivo, se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que estão subordinados. Beleza? Ou então, quando praticarem ato nulo com dolo ou com culpa. Beleza. Tranquilo. Não tem muita dificuldade aqui no artigo 155. Agora vamos responder a questão que cobrou exatamente o artigo 155 do CPC. Olha lá. Questão CESP STJ 2018. O oficial de justiça goza de proteção legal no sentido de não ser responsabilizado civilmente ou regressivamente em razão da recusa de cumprimento no prazo estipulado de atos determinados pelo juiz ou pela lei. Ou pela lei ou pelo juiz. Errado. Se o juiz manda o oficial cumprir alguma ordem judicial e o oficial não cumpre, o oficial vai responder civilmente e regressivamente. Se o juiz manda o escrivão praticar um ato e o escrivão não pratica, o escrivão vai responder civilmente e regressivamente. O escrivão não tem essa imunidade, essa proteção legal, não, de não responder. Tá bom? Beleza? Tranquilo, o artigo 155 foi explorado aqui. É bem simples de responder, tá? Basta você compreender o artigo 155. Ok. Então, vamos fazer uma pausa. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre o Código de Processo Civil e as questões que são cobradas sobre o Código de Processo Civil, ok? Beleza. Até logo, daqui a pouco a gente volta.